Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está muito bom hoje, viu? Está muito legal. A gente está falando sobre libido. Tivemos um primeiro bloco fantástico abordando a questão da libido feminina. E agora a gente fala da libido masculina e vamos conversar com o urologista Dr. Leonardo Souza. Seja bem-vindo, doutor. Alegria falar com o senhor aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Fernando. Para nós é um privilégio estar aqui, muita satisfação, mesmo porque nós somos seguidores de você em casa. E quando fomos convidados para poder participar, ficamos muito assim, satisfeitos. Para me deixar mais feliz, só o senhor dizer também que é cruzeirense. Puxa vida. Não vai me dar essa alegria. Ninguém é perfeito, né, doutor? Nenhuma alegria. Vou deixar pode mandar os comentários aí. Doutor, a doutora Rayana falou de forma muito clara aqui no primeiro bloco sobre a diferença quando a gente aborda a questão da libido masculina e a libido feminina. Né? O senhor acompanhou também a entrevista. O que o senhor pode falar sobre a definição dessa libido masculina? Bom, primeiro, parabenizar a doutora Rayana. Ela falou bastante coisa aqui, deixou pouca coisa para a gente poder comentar, né? Tem coisa aí, né? Ela deu um show, mas a gente segue aqui. Sim, mas em relação à libido, a gente sabe assim que o paciente, o homem, ele chega no consultório, eu atendo, como eu sou andrologista, eu atendo basicamente o público masculino. E o homem chega muitas vezes no consultório não queixando de libido, né? Ele chega lá queixando que piorou o desempenho sexual. Ele nem sabe o que é libido. Aliás, a gente só dá falta das coisas na vida quando a gente começa a perdê-las, né? Então, muita gente tem libido e nem sabe que existe libido. Quando você começa a perder o seu desempenho sexual, aí você começa a questionar. Então, assim, se a gente fosse falar de libido, os psicanalistas estão assistindo o programa aqui, vão ficar assim, esses caras vão falar só isso, vão ficar só superficial. Mas eu acho que aqui cabe isso, a gente ser mais superficial para poder abranger um público maior. O homem chega no consultório e vai queixar, olha, meu desempenho está piorando, minha ereção não está tão rígida, eu estou ejaculando rápido, eu não estou tendo vontade de ter relação. Na hora que ele fala, não estou tendo vontade de ter relação, ele entrou na queixa da libido. E muitas vezes ele já tem um colega que mandou ele tomar um remédio que não funcionou, ou ele foi na farmácia tomar um remédio que não funcionou, e ouviu falar de testosterona. Eu sou, pai, eu quero tomar testosterona. Então hoje, com a informação difundida, é muito mais fácil desse paciente chegar ao consultório e já falar que quer fazer reposição hormonal. E aí que a gente pode morrer no perigo, porque igual a doutora Rayana falou, a gente não tem uma pizza para o homem não, mas talvez uns 3 salgadinhos, que a gente vai ter que separar algumas situações. Só para posicionar isso aqui, foi maravilhosa a colocação da doutora Rayana, que ela fala que esse problema é como se fosse uma pizza de 8 pedaços, cada fatia representando ali uma questão que está relacionada à alteração da libido feminina. Isso. Mas a gente também disse no primeiro bloco que a estrutura feminina é muito mais sofisticada. Muito então, mais. Comparando aí, o doutor Leonardo está dizendo, 3 salgadinhos. 3 salgadinhos. O homem foi criado para poder prover, para poder servir, para poder fazer acontecer. Então, ele não pode falhar. E na hora que ele falha, é chamada responsabilidade. Ele se sente menos homem. Então, essa falta de libido, ele entende o seguinte, eu estou ficando velho, eu estou ficando menos homem. Doutor, só fazer mais um parêntese. E, normalmente, essa não é uma conversa muito divulgada ali entre os amigos. Quem é que vai falar nunca na rodinha que está acontecendo esse problema? Meu pai, que era amigo do seu tio, doutor Pedro. Tio Pedro Nunes Vieira. Doutor Gilberto falava assim, o maior órgão sexual do homem é a garganta. O homem fala demais. Ele pode não estar funcionando, mas ele vai falar, nossa, eu estou saindo com 10 mulheres diferentes, ainda chego em casa e ainda pego minha mulher. Não, isso não é correto, não estou incentivando ninguém a fazer isso. Mas o homem vende muito o que ele não tem. Então, o paciente chega no consultório, eu falo consultório do urologista, do andrologista, é um confessionário ali, ele vai conseguir conversar. E assim, não está gravando nada não, né? Não estou gravando nada, a gente vai só conversar aqui. E muitas vezes vai colocar as mazelas dele. E diz que não é bom mentir, nem para o padre, nem para a polícia, nem para o médico. Né? É isso mesmo. E aí o que acontece? O urologista ele vai ter que saber absorver isso. O que a gente vê acontecer hoje, muito comum, é que o cara chega no consultório, o paciente chega no consultório, a primeira coisa que o médico vai fazer, se ele não trabalha na área de medicina sexual, é passar para tomar uma sildenafila, um comprimido. Então ele acha que vai tratar libido com um remedinho azul, e não é isso. O paciente pode estar passando uma fase, igual nós tivemos a pandemia, que ele ficou confinado, a doutora Raíssa falou isso mesmo, a Rayana falou isso mesmo, ficou confinado, então ele teve que conviver com a família dentro de um apartamento de 40 metros quadrados, tia, avô, cachorro, papagaio e filha. Como é que ele ia ter libido num apartamento apertado desse? Ele não pode mais sair para tomar cerveja com a mulher, tomar um vinho com a mulher. Ou então a empresa dele quebrou, ele está cheio de dívida, como é que ele vai ter libido para poder ter relação à noite com a esposa? Ou então ele está passando com uma crise de depressão, de ansiedade, ou ele está com um tumor, ele está com um câncer. Então são várias situações que ele pode perder libido.
ele está com ansiedade, está com depressão, e o doutor passou um antidepressivo para ele, a libido dele vai embora. Então, não é só passar um comprimido, é entender como é que está essa conjuntura. Sim. Por favor, sim. Lógico que a testosterona é um fator primordial, tanto para o homem como para a mulher. A gente faz muita reposição hormonal. Mas tem pacientes que vêm para nós com hormônio normal. Então, como é que você vai fazer com um paciente que está com hormônio normal e está sem libido? Aí você vai investigar essas situações, esses salgadinhos aí, o que está acontecendo. Se é uma situação psicológica, a gente vai mandar para um terapeuta, às vezes vai fazer uma psicoterapia. Se é uma situação orgânica, ele está com um tumor, vamos tratar o tumor. Se está com alteração na tireoide, vamos tratar a tireoide, tratar a glicose. E avaliar se os remédios que ele está tomando para depressão e para ansiedade também interferem. Hoje é muito comum, o homem vai no dermatologista com queda de cabelo. E aí vai prescrever finasterida ou dutasterida, são remédios que bloqueiam a testosterona. Mas ele não avisa para o paciente dele que vai bloquear o tesão dele, vai bloquear o libido dele. Então, muitas vezes ele chega cabeludo no consultório, mas sem libido. E aí ele fala, eu quero tomar um remédio, que minha ereção foi embora, não estou tendo vontade de namorar com minha esposa. E a gente fala assim, olha, vamos ver os remédios que você está tomando, mas isso aqui eu não vou largar. Você vai ter que fazer uma opção. Né? Então, você vê que a gente já falou de muita coisa. Quando a gente fala de remédio, é bom entender que não existe almoço grátis, né? Nada. Não existe almoço grátis. Agora, doutor, claro, o índice de testosterona, ele é medido no exame de sangue, pedido pelo médico, avaliado, entendido pelo médico. O senhor disse que até as taxas aí precisam ser consideradas. Mas na vida de todo dia, quais são os sinais que um homem percebe que o índice de testosterona está baixo? Tá. Isso é uma ótima pergunta. A gente não tem um valor correto de testosterona normal. Então, hoje, quando chega um paciente no meu consultório e fala assim, ó, eu quero fazer um check-up, ou eu vim cá fazer exame de próstata, ou eu vim cá tratar cálculo renal, e eu sempre vou dosar essa testosterona desse paciente, mesmo que ele esteja bem sexualmente. Por quê? Porque eu sei que depois dos 40 anos, esse hormônio vai começar a cair. E o valor normal de testosterona, ele vai entre 300 e 900. Então, vamos supor que o normal dele seja 500, está normal, mas aí ele começa a baixar, vai para 400. 400 é normal também, mas ele pode estar com valor aquém do dele. Então, se eu não tiver esse valor anterior, não tem como fazer essa referência. Então, muitas vezes, a gente faz uma prova terapêutica. Eu dou hormônio para esse paciente, para ele sentir esse hormônio subir, para a gente poder falar, você viu diferença? Não, eu vi diferença, então nós vamos repor seu hormônio. Chegou ao ponto. Mas não é só isso. Existem hormônios que podem interferir na produção natural de testosterona, tipo estradiol, que é um hormônio feminino. O homem não produz estradiol. O estradiol que o homem tem e que pode interferir, ele vem da testosterona. Então, ele começa a consumir a testosterona virando estradiol. Ele começa a engordar, ele começa a ganhar peso. Ginecomastia, gordura na mama, no abdômen e no bumbum. E aí pode também ter outros hormônios, tipo prolactina, que é um hormônio que o cérebro produz, e ele pode aumentar e diminuir a testosterona. Então, a falta de libido é multifatorial. Mas quais são os sintomas, você me perguntou, do paciente com baixa de libido? Primeira coisa, a rigidez peniana começa a diminuir, é menos rígido. Ele começa a notar que ele para de levantar de manhã com o pênis ereto. Não estou levantando, não tem ereção matinal mais. Ele começa a notar que o intervalo entre as relações está ficando maior. Ele tinha relação uma vez por semana, começa a ter relação a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Irritabilidade. Ele chega em casa, tem um copo fora do lugar. Quem deixou esse copo aqui? Coisas bobas do dia a dia, ele começa a ficar irritado. E falta de disposição física. Ele quer ficar em casa vendo televisão, ele não quer fazer uma caminhada, ele não quer passear no shopping, não quer fazer uma viagem com a família. Para ele, o ideal é ficar no sofá, com a perna esticada, vendo televisão. Por falar em perna, tem a perna pode ficar mais fina ali, o músculo vai diminuindo? Isso também? Pode. Isso, a atrofia muscular é uma situação mais para frente. Isso é muito difícil de pegar. Mas a gente atende pacientes normalmente que falam, eu estou tendo perda de força muscular. Então, assim, ele fala assim, eu vou fazer uma atividade física, eu não consigo correr mais. É importante falar que a testosterona ela pode aumentar a libido, mas ela não serve para todo mundo. Se você der testosterona para uma pessoa que está com hormônio normal, ele vai apenas hipertrofiar, ele não vai ficar mais tarado, com mais vontade de ter sexo, porque ele não vai ter onde receptor de encaixar. Aí ele pode começar a aromatizar, que é aumentar o estradiol. Agora, doutor, a questão emocional também, meu querido amigo doutor Alfredo Halper, já virou uma estrela, infelizmente, ele dizia o seguinte, ele é endocrinologista, ele fala assim que quando o cara chega no consultório, quando começa a chorar em propaganda de margarina, é sinal que está errado. Tem alguma coisa errada aí com os hormônios e aí um caminho para investigar. Lógico que não tem problema nenhum homem chorar.
Mas só que o homem Pelo começa... contrário. Né? Só que o homem começa a chorar por coisas assim, inocentes, coisas bobas. É isso que você falou. Ele vê uma margarina e começa a chorar, né? Isso aí pode ter a ver, sim, com a baixa de hormônio. Mas, assim, a memória começa a ficar curta, ele começa a ficar ofegante, e principalmente, assim, começa a acumular gordura. Então, sim, é aquele cara que você vê, assim, um paciente chega no consultório, se você quer melhorar o desempenho sexual, melhorar a libido, você tem que pôr esse paciente, um tratamento holístico, assim, colocar para poder fazer atividade física, fazer regime, porque ele pode estar numa chamada síndrome metabólica também. O que é a síndrome metabólica? É alteração de baixa de testosterona, alteração de glicose, colesterol, aumento da circunferência abdominal. Então, são várias situações que podem também transcorrer com o aumento da testosterona. Doutora, com a baixa da testosterona, desculpa. Com a baixa, né? O aumento também pode trazer outros problemas, né? Pode. Também, até mesmo de forma indiscriminada, como o senhor disse, automedicação, essa questão que atrapalha bastante o organismo, que funciona para um, não funciona para outro. A gente chama muita atenção aqui hoje porque as redes sociais são muito boas em grande parte das situações, mas elas vendem uma figura de uma coisa que muitas vezes não existe e é errada, que é a suplementação de testosterona. Não é todo mundo que tem que usar testosterona. Então eu atendo muito paciente com problema de infertilidade no consultório usando testosterona. Mas eu estou usando a testosterona bioidêntica, eu estou usando gel de testosterona. É tudo testosterona, tudo vai bloquear o eixo neuronal. O que é eixo neuronal? O cérebro produz um hormônio, que é o FSH e o LH, que vai mandar mensagem para o testículo produzir testosterona. Se sua testo está alta, esse eixo bloqueia. Então, ele bloqueia a função testicular e isso pode ser definitivo. E aí para de produzir espermatozoide, nós vamos cair na infertilidade, e para de produzir testosterona, vai cair na andropausa ou no hipogonadismo. É muito interessante o que o senhor falou aqui, a gente está dando informação, tem dicas importantes para entender alguma alteração hormonal que vai também ter alteração na libido, mas esse aspecto que o doutor disse sobre a ereção matinal, é saudável que ela exista pela manhã e ela indica um nível de testosterona satisfatório. Perfeito, isso aí. A ereção matinal, que a gente costuma chamar de tesão de mijo, o que acontece? Quando você está quase acordando, 2, 3 horas antes de você acordar, é a fase mais pesada do sono, mais profunda do sono, é a fase REM do sono. E nessa fase é quando está mais alto nível de testosterona. Então você vai ter sonhos eróticos, sonhos sexuais, que você não vai lembrar desses sonhos. E com isso você acorda em ereção. Ah, não, doutor, eu acordo em ereção porque estou com vontade de urinar. A experiência você vai fazer isso amanhã cedo. Na hora que você acordar amanhã em ereção, com vontade de fazer xixi, você segura um pouquinho a urina e não faz a micção, não faça o xixi. Você vai observar que sua ereção vai diminuir. Então, não é a bexiga cheia que faz o pênis ficar duro, senão estava fácil. Vamos lá, todo mundo com retenção urinária, todo mundo com pênis duro. Não é assim que funciona. Então, a gente tem ereção matinal por causa do hormônio mais alto. Quando o paciente fala, doutor, não tenho ereção matinal, você pode ir atrás, porque ele pode ter baixa de hormônio. Mas ele pode ser um paciente diabético, ele pode ser um paciente que operou de câncer de próstata e ter problema de ereção e está com hormônio normal. Uma dica. Uma dica de ouro, é a dica de ouro do programa de hoje. No bloco anterior, a gente falou da presença da mulher e da ginecologista, do ginecologista na vida, na trajetória da mulher. O que acaba sendo um benefício para que ela cuide melhor da saúde. Para o urologista, isso não acontece, né? Acontece. Vou te falar por quê. Não, mas eu, tipo assim, de adolescente ele... Não, isso é verdade. Se deixar, o homem vai no pediatra até os 40 anos de idade. Né? Aí quando chegar no pediatra... Doutora Ana Escobar, minha amiga, diz que ela é pediatra, ela diz que ela tem paciente de 30 anos. O que o senhor está dizendo é uma verdade. Sim. Aí ele chega lá com 40 anos, meu filho, agora acabou, você vai lá fazer seu exame de próstata. Aí ele diz, não, doutor, pelo amor de Deus, eu adoro tanto a senhora. A pediatra fala para ele. Aí ele vai lá. Mas o que acontece no consultório, eu vejo isso, o pessoal me passa isso, a gente tem controle disso tudo. Hoje, mais da metade dos pacientes, das consultas que são agendadas no consultório, é a mulher que marca para o homem. Tá? Então, assim, a mulher hoje preocupa muito mais com o marido dela, com o esposo, com o companheiro. Então, ela vai lá na rede social, descobre um urologista, você vai nesse doutor aqui. A minha amiga foi lá e gostou, então ela vai e agenda para ele. E fala, você vai, você vai. E ele chega lá todo, eu não sei, minha mulher me mandou fazer eu não sei o que aqui. Não, vamos bater um papinho, vamos conversar. Então, assim, a gente vê que isso mudou. Mas é muito comum, quando eu comecei a trabalhar, eu tenho 20 anos de formado, era muito comum o paciente chegar e falar assim, mas eu vim cá fazer exame de próstata com você, mais novo que eu, não vou deixar. Hoje mudou, o homem tem ideia, programas igual o seu, isso incentiva muito a pessoa a poder procurar ajuda, procurar saúde. Saúde é vida. Exatamente, exatamente. É preciso falar, e aliás, é preciso falar sobre isso.
porque a gente está vendo que isso causa muitos outros transtornos. No aspecto da libido feminina, isso vai sendo jogado debaixo do tapete. Agora, para o homem é difícil, ele vai discutir isso com quem? Ele vai falar isso na mesa de bar? Muitas vezes o homem com disfunção sexual, com falta de libido, nem a mulher dele sabe disso. Ela sabe que ele não procura. Mas ele vai chegar no bar e vai contar, não, eu acabei de sair dali, ele vai contar histórias. Mas muitas vezes ele vai para o bar para poder beber, para poder jogar o carteado, poder jogar a sinuquinha dele, ou vai para o clube fazer sauna, para chegar em casa, a mulher já está dormindo. E ele não tem que demonstrar uma coisa que ele não tem mais, desempenho sexual. Então, a mulher começa a achar que ele não gosta dele, começa a achar que está tendo relação com uma outra mulher e ele não está fazendo nada, na verdade. Então, o homem vai sofrendo calado. E aí ele começa a tomar garrafada do Mercado Central, ele vai tomar um remédio que vende na farmácia, ele vai naquela clínica ali que faz muita propaganda, mas a coisa não funciona. Como é que funciona esse trabalho de clínicas que anunciam milagres miraculosos? Como é que isso funciona? Isso funciona o seguinte, ele vai usar da fraqueza daquele homem que está desesperado, procurando ajuda, com propagandas muito bem feitas, a gente está acostumado a ver isso na televisão, na rádio. Hoje tem programas de futebol, por exemplo, que só fala de sexo, né? Não fala nem de futebol mais. E assim, é um mercado muito poderoso, isso no mundo todo, no Brasil todo tem isso, essas clínicas, e vai usar da fragilidade desse homem para poder vender o produto. Vão prometer, vão vender remédios caros, que muitas vezes a gente consegue manipular isso com muito mais fácil o paciente adquirir, e muitas vezes não precisa nem de comprar aquilo. Eu tenho pacientes, Fernando, que chegam no consultório, eu nunca medico o paciente na primeira consulta, nunca. Eu deixo o paciente falar, peço os exames, para a gente poder fazer uma anamnese completa, e muitas vezes o paciente volta no consultório uma semana, 2 semanas depois, ele já funcionou. Então, se eu medico esse paciente sem ter um diagnóstico, sem ter um diagnóstico firmado... Só por ter falado, só por ter coragem de procurar ajuda? De falar para outra pessoa. E aí ele volta funcionando. Mas se eu medico, eu acabei de criar um problema psicológico para ele, uma dependência no remédio. Né? E as pessoas, o homem é assim, o homem quer agarrar alguma coisa. Primeiro que ele acha que não pode falhar. E o homem pode falhar. Todo homem vai falhar em algum momento. A gente não tem que pensar nisso. Quando eu formei também, tinha um trabalho de Massachusetts que falava assim, de cada 2 homens acima de 40 anos, um vai ter problema sexual. Hoje eu posso falar que de cada 2 homens, um vai ter problema sexual. Vai depender do momento da vida dele, ou problema financeiro, ou psicológico, ou saúde. Então, isso vai acontecer. Então, ele tem que estar preparado para poder procurar uma ajuda especializada. Sim, claro. E tem também a diminuição dos hormônios que vem com a idade. É claro que a chama dos 20 anos não é a mesma nos 40, nos 50, nos 60. Você vai trocar a quantidade pela qualidade. Né? A gente tem um livro, posso fazer um merchandising rápido? Por favor, aqui? doutor. O Arte do Sexo com Prazer. A gente fala muito bem sobre isso. O homem, ele quer chegar e transar a noite toda. A mulher não quer, ela quer escutar, ela quer ser ouvida, ela quer ser acariciada, ela quer ser preparada. Então eu falo com meus pacientes, você quer namorar com a sua esposa à noite? Beije ela de manhã, no café da manhã. Ela vai quase cair para trás, ela não vai entender o que está acontecendo. E à noite você vai atrás dela de novo. Então assim, a gente tem que preparar, você tem que ter um approach. Quando a gente é mais novo, a gente não sabe disso. A gente quer chegar e pá! Né? Não é assim que funciona. É, aprendizado. Como dizem, né, que a juventude é um defeito que se cura com a idade. É isso aí. A gente vai aprendendo. Vai aprendendo a experiência. Doutor, e a questão da pornografia, tecnologia, como é que ela interfere na libido e no próprio relacionamento do homem na vida de todo dia? Ela interferiu muito e a gente pôde presenciar isso durante a pandemia. Como as pessoas começaram a ficar enclausuradas, quem era casado achou que ia ficar um mês de férias. E o negócio foi progredindo, ficamos 2 anos presos em casa. A pornografia ela veio somente para poder ajudar aqueles homens que não tinham parceiras, porque não podiam se expor. No entanto, com a pornografia, você tem a mulher mais linda do mundo, você para a sua Ferrari conversível na porta da casa da mulher, ela sai, te beija, namora com você, faz sexo loucamente, você gozou, você sai do banheiro, resolveu o problema. Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais direto, você não tem que negociar, você não tem que fazer o approach. Na hora que esse rapaz, esse menino teve que sair de casa para poder conhecer as meninas, ele achava que era assim também, que era ser tudo mais fácil, tudo mais rápido, e não é assim. Ou então que a excitação ia se vir como se fosse um clique. Então a gente tem visto muito... E é libido. É libido. Então a gente tem visto hoje muito paciente chegando no consultório, falando assim, eu não estou tendo vontade de transar, não estou tendo o desempenho que eu tinha, não consigo chegar ao orgasmo. Por quê? Porque ele acha que o padrão correto é o que ele vê nos filmes pornográficos. É aquele negócio do cara chegar, transar... O cérebro condiciona. Condiciona, ele fica treinado, ele vai fazer um treinamento. Errado, mas é um treinamento.
Doutora, a gente tem aqui no programa, o quadro chamado Mitos e Verdades. E a gente fala sobre, dentro da sua visão, o que o senhor considera sendo mito ou o senhor crava que é verdade. Mas pode ficar em cima do muro, pode falar tanto, nem lá nem cá. Preparado? Vamos lá. Então vamos tomar uma aguinha e o Mitos e Verdades começa. Conversa ótima aqui com o Dr. Leonardo Souza, que é urologista. Estamos falando sobre libido e a primeira questão é essa, doutor. A libido masculina diminui com a idade. Mito ou verdade? É verdade. Ela diminui porque ela vai diminuindo junto com a testosterona e outros fatores. Com a idade, a pessoa pode ter outras situações clínicas, tipo depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes. Então, esses remédios todos podem interferir também na libido. Ele provavelmente vai ter aumento de próstata, então vai tomar remédio para a próstata que pode diminuir a testosterona, vai cair a libido. E ele pode entrar no hipogonadismo natural, que é o hormônio que vai diminuir com o tempo. Mas não precisa ser assim, a gente pode reverter isso com medicamento, com tratamento. E também com bons hábitos, né? Bons hábitos. Atividade. Tem muitos homens que têm mais de 40, 50, 60 anos que têm um hormônio altíssimo. Por quê? Fazem atividade física. Atividades físicas, hoje nós sabemos que aumenta o nível de endorfina, vão estimular a nível cerebral a produção de testosterona. A outra questão. Homem tem mais libido que as mulheres. Mito ou verdade? Posso ficar em cima do muro? Pode. Tá, mas vou explicar por quê. A gente não pode ter uma regra que o homem tem que ser mais ativo ou menos ativo que a mulher, porque isso depende muito da formação. Não adianta você pegar um rapaz que foi criado dentro de um seminário e saiu do seminário e vai ter a primeira relação sexual dele, assim que ele vai casar com 30 anos, ele vai ter uma libido um pouco muito... Bom, vai ter um libido limitado em relação àquele rapaz que aprendeu a transar desde os 15, 16 anos. Então, isso faz diferença. Então, depende muito do tipo de estímulo que essa pessoa teve durante a vida dela. Mas a libido, ela depende muito do conjunto, é multifatorial, né? Então, assim, de condições clínicas que a pessoa tem também. Claro, né? O meio influencia a vida, né? Após a vasectomia, o homem perde a libido. Opa, mito ou verdade, doutor? Isso é mito, mito, mito. Isso foi uma coisa lá no passado, que eu não posso nem falar que foi a Igreja Católica que implementou, mas era o seguinte: quanto mais fiéis você tivesse, melhor para a congregação. Então começaram a falar o seguinte: vamos fazer vasectomia para poder controlar a população. Não vão fazer. Então, vão falar contra a vasectomia. Então, a vasectomia vai te causar câncer de próstata, impotência sexual, que é a da libido. Quando a gente faz a vasectomia, a gente só corta o canal deferente, que é o canal que transporta o espermatozoide. Tá? Então, não afeta nenhum nervo, nenhuma artéria. Então, isso não tem nada a ver com fertilidade, nada a ver com libido, com ereção. No entanto, se o paciente chega no meu consultório e quer fazer vasectomia e o desempenho sexual dele não está bom, eu não faço vasectomia. Senão eu vou justificar a queixa dele. Então eu vou tratar esse homem primeiro, vou pôr ele funcionando, vou pôr ele tarado primeiro, aí eu faço a vasectomia. Coloca ele em pontos de bala, literalmente. Ponto de bala, porque depois você correr atrás do prejuízo é pior. Sim. Eu tenho pacientes que falam, não, eu não quero fazer vasectomia porque meu amigo fez vasectomia e ficou impotente, ele ficou sem libido. E não é verdade, né? Então, você manda seu amigo para cá que eu consigo melhorá-lo. Mas, doutor, tem relação com impotência e cirurgia de próstata. Aí sim, né? Sim. A cirurgia de próstata, quando o paciente tem câncer de próstata, você, por qualquer técnica que você fizer, ou cirurgia robótica, ou cirurgia aberta ou laparoscópica, quando você vai tirar a próstata, os nervos que causam ereção, eles passam do lado da próstata. Então, o cirurgião pode ser um exímio cirurgião, mas ele pode ou queimar ou arrancar o nervo na hora que está tirando a próstata. Então, esse paciente pode ficar com a urina solta e pode ficar impotente. Mas tem como você reverter isso? Tá? Então, você tem técnicas hoje que a gente pode utilizar. Uma delas é a reabilitação peniana pós-cirurgia. Você pode fazer ondas de choque, é um tratamento mais novo que a gente tem para poder fazer uma reabilitação peniana e os pacientes conseguem readquirir a função sexual. De forma alguma, isso pode ser um empecilho para não fazer a cirurgia. De jeito nenhum. Muita gente já morreu por causa disso, dizendo que prefere ficar com câncer de próstata do que ficar impotente. Isso é verdade. Um pensamento completamente totalmente fora irracional. Eu tive vários pacientes já assim, hoje eu não opero mais câncer de próstata, eu trato mais da parte sexual, né? Mas eu tive vários pacientes que a gente indicava a cirurgia, doutor, pelo amor de Deus, me arruma um outro remédio, eu não quero operar para não ficar impotente. E eu falo, não, você vai operar, depois a gente resolve a parte sexual, eu garanto que você volta a funcionar.
E o que a gente fala realmente é verdade. Quando eu fiz meu fellow nos Estados Unidos, lá no Memorial, a clínica que eu trabalhava de andrologia e infertilidade, ela era padronizada nos Estados Unidos para poder tratar pacientes de pós-operatório de câncer de próstata. Só tratava esse tipo de paciente. Então a gente fazia reabilitação dos pacientes nos Estados Unidos, todos eram centralizados para lá. E a gente observava essa resposta muito positiva. Então, se você operou de câncer de próstata, se você ficou com a função sexual inadequada, está ruim, tomou medicamento oral e não funcionou, procure ajuda, tem meios de você melhorar. A outra questão está aqui, olha só, afrodisíacos, doutor, e suplementos ajudam a aumentar a libido. Mito ou verdade? Posso ficar em cima do muro? Pode. Vou ficar em cima do muro e vou justificar. A libido está direcionado com vários fatores, situacionais, fatores hormonais. Quando você come uma castanha, uma uva, né, um amendoim, toma uma taça de vinho, todas essas substâncias, elas têm vitaminas, tem zinco, tem ferro, tem manganês, que podem e que vão entrar na formação da testosterona. Então, a gente usa esses suplementos muitas vezes para poder aumentar o nível de testosterona. Nunca vai ser igual você tomar uma injeção de testosterona ou um gel de testosterona. No entanto, tem o lado sentimental da coisa. Você vai sair com a sua esposa, você toma um vinho tinto. É romântico. O vinho tinto é antioxidante, ele ajuda também na testosterona, tá? Mas aquele approach ali já vai ajudar você mais tarde. No entanto, igual nós conversamos mais cedo aqui do álcool, o álcool ele é um sedativo. Então ele pode deixar você mais tranquilo, mas se a pessoa for um pouco mais sensível, ela vai querer dormir em vez de namorar. Né? Então tem que saber a dose. Professor Gerson, que é um sexólogo daqui de BH, fantástico, ele tem a frase que o álcool ele aumenta a coragem, mas diminui a força. É isso aí. É o Gerson Lopes. Gerson Lopes, um abraço para o professor. Um abraço para o Gerson. Gerson Lopes, fantástico. Mas é verdade. Então, assim, esses suplementos não tem nenhum problema. Tem um colega nosso britânico que ele fala, não vai fazer mal você comer uma caixa de amendoim. Aliás, pode até fazer mal, você vai encher de espinho. Mas você também não vai perder em qualidade de sexo pelo fato de fazer isso. Então, assim, tudo tem que ser... Assim, a dose é perigosa de virar um veneno, por exemplo. Né? Então, assim, cuidado com o que você vai usar. Problemas na próstata podem diminuir a libido. Mito ou verdade? A gente falou sobre a cirurgia, mas os problemas da próstata aumentada, benigna, mas também... A hiperplasia prostática benigna, que é o que nós todos os homens vamos ter depois de 40 anos, um crescimento natural da próstata, ele vai começar a apertar o canal da uretra e você vai começar a sentir dificuldade de poder urinar, levantando à noite mais de 2 vezes para urinar, o jato fino, o jato fraco. E o tratamento padrão de primeira linha é o uso de medicamentos. Nós temos medicamentos que vão abrir o canal urinário e você vai ter uma ejaculação retrógrada, então o esperma pode secar e o paciente vai sentir que a libido está caindo, não é a libido, é a ejaculação, ele vai ter o orgasmo, não vai ter a emissão, mas tem remédios que diminuem o tamanho da próstata e também vão secar esse esperma. E diminui o esperma? Sim, diminui a quantidade? Diminui o esperma. E como é que eles conseguem diminuir o esperma? É o que você falou, tudo tem um preço, eles diminuem a testosterona. Então você vai urinar melhor, você não vai ter que operar de próstata, mas seu esperma vai diminuir e sua tesão vai diminuir também. E que acaba sendo também um problema para o homem quando diminui o esperma. Poxa vida. É aquele negócio, ele quer gozar e mandar a mulher lá na parede. Pá! Não é isso, né? Então a gente vê que a formação cultural do homem, ele quer ver o esperma saindo. Então quando a gente opera paciente de próstata, que faz a raspagem da próstata, que é a RTU, ele quer ver o esperma saindo. Não que ele manteve a ereção e não tem esperma, ele se sente como se estivesse impotente. Né? Isso tem muito da formação, de ver filme de pornografia, porque ele vê aquele negócio todo, ele acha, tem que ser assim o resto da vida e não vai ser. A próstata vai envelhecer também, então essa quantidade de esperma vai diminuir. A outra questão, os homens estão prontos para o sexo a qualquer hora. É mito ou verdade? Isso é mito. Né? O homem não é uma máquina. Eu falo para meus pacientes, você não é uma máquina. Só acha que é? Só acredito que são, mas não são. Então você acredita o seguinte, você vai chegar em casa, você acabou de perder seu emprego, a sua mulher preparou um jantar para você, acendeu a vela, você vai querer comer, dormir, comer, beber e dormir, você não vai querer namorar, você não tem clima para isso. Então o homem não está pronto toda hora. Mas isso é o que enche nosso consultório.
Porque o homem não tem essa informação. Se ele comentar isso com um amigo dele vai rir. Que isso, cara? Vai lá, toma aquele remedinho que eu te passei. Aí toma o remédio e não vai funcionar. E não funciona? Não funciona. A ansiedade está alta demais. Ele está com a adrenalina lá na estratosfera. A adrenalina é o hormônio do medo, da raiva, da angústia. Ele está na sua corrente sanguínea, vai para a artéria do pênis e fecha a artéria do pênis. Você não vai ter ereção. É a mesma situação. Você está no carro namorando com a sua namorada, de repente chega o ladrão ou o policial e bate no vidro com a arma. Você vai broxar na hora. A adrenalina, pum, ela sobe, seu pênis baixa também. A última questão é essa. A condição física pode alterar a libido masculina. Mito ou verdade? Isso é verdade. A condição, eu falo que a relação sexual é uma atividade física, só que no final você vai gozar. Né? Então, o que acontece? Se você não tiver uma condição física para ter uma relação sexual, é perigoso você ter uma relação sexual mais volumosa, assim, mais desanimada, que você pode ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Mas você tendo uma atividade física rotineira, você aumenta o nível de endorfina no seu organismo. Isso vai aumentar a produção sua de testosterona. Eu tenho pacientes no consultório que aumentaram a testosterona só pelo fato de fazer atividade física. Né? Ah, mas não é igual o pessoal faz da academia de ficar fortão. Não vai acontecer isso, mas a disposição vai ser maior. Lembre-se, se você tiver aumento de produção de testosterona de forma natural, o seu organismo vai absorver isso e você vai ter uma disposição física, mental e sexual. Ganhar músculo, vai ganhar vitalidade, vai ganhar um protetor para os ossos, vai ter uma vida mais plena. Isso. Doutor Leonardo Souza, muito obrigado pela participação. Foi ótimo o programa. Volte sempre. Obrigado. Eu acho que esse assunto pode render outras conversas boas como essa. Sim, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, agradecer e falar que nós somos realmente telespectadores do seu programa e agradecer toda a produção do canal. Muito obrigado. Eu agradeço. Valeu. A gente agradece também a sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui, acompanha nossa programação pelo YouTube, pode também acompanhar as nossas redes sociais e dizer o que você está achando de toda a nossa programação. Até a próxima. Saúde!